Na ponta da linha conosco já está o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Ele que vai bater um papo com a gente a partir de agora, falar para o sertão da Paraíba, nesse programa multiplataformas, em uma rede de rádios, quase 10 emissoras de rádio, falando para as regiões de Cajazeiras, Souza, para as regiões de Patos, Pombal, Catolé do Rocha, enfim, além das plataformas digitais e pelo canal 3 da Netline HDTV, chegando a quase 10 cidades aqui no sertão da Paraíba. Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, aquele abraço. Programa Olho Vivo, TV Diário do Sertão, em uma grande rede de rádios. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde a todos que fazem este programa. Meu abraço afetuoso, carinhoso a todo o povo do Alto Sertão, minha referência eterna, e estou à disposição de vocês para os assuntos que porventura sejam importantes para os ouvintes. Ex-governador Ricardo Coutinho, boa tarde, que é J. França. Oi, estamos falando para todo o sertão e creio que primeiro veículo de comunicação que o senhor está prestando entrevista para essa região é esse, e é justamente o tema que tem repercutido em todo o estado da Paraíba, essa crise instalada no PSB do estado da Paraíba. E aí, o que é que o senhor tem assim, a afirmar ou a falar para o povo sertanejo da região de Cajazeiras, da região de Souza e também da região de Patos a respeito desse impasse instalado no PSB da Paraíba? Olha, eu acho que tem uma crise hipertrofiada, aumentada, ampliada, por alguns que têm interesse na crise. Tem uma parte da imprensa, que eu repito, estou falando de uma parte, claro que não inclui vocês, mas tem uma parte da imprensa que joga esse jogo. Basta ver alguns programas que algumas pessoas com uma qualidade analítica muito diminuta têm feito, o estrago que tem procurado fazer. Tem uma parte da política que também tem interesse em me afastar, porque eu tenho posições claras em relação ao que eu chamo de velha política, em relação a algumas posturas da política, em algumas formas de convívio entre, por exemplo, deputados e governos. Vocês sempre souberam disso, eu continuo a ser da mesma forma e luto para que o governo do Estado não se torne refém desse tipo de prática. Luto e tenho coragem de muitas vezes dizer aquilo que penso. Disse aí mesmo em Cajazeiras, em maio, fiz uma crítica à situação que eu estava vendo acontecer e eu tinha razão. Tinha dito antes ao governador João Azevedo e está aí se confirmando tudo aquilo que eu havia dito. Então, a crise, na verdade, não passa de meia dúzia de pessoas, não passa de pouca gente que quer, na lógica de quanto menos gente tiver, eu fico um pedaço maior. É assim que as coisas são. Então, o que aconteceu no PSB é algo muito simples, que eu vou explicar rapidamente a toda a população do Alto Sertão. A maioria do diretório renunciou, ou seja, renunciou sabendo conscientemente que estava renunciando, porque ninguém ia renunciar sem saber que estava renunciando, evidentemente. Então, a maioria do diretório renunciou. Quando a maioria renuncia, o Estatuto do Partido diz que cabe à instância superior ela indicar uma comissão executiva para tocar o partido. Se fosse a maioria de um diretório municipal, caberia à instância estadual indicar uma comissão para tal município. Como foi o Estado, coube a Executiva Nacional. E a Executiva Nacional, por unanimidade, ninguém foi contra, todos falaram, disseram que e pediram para que eu conduzisse o partido, renovasse o partido, preparasse o partido para as eleições de 2020, e assim foi feito. Não tem nada de golpe, tudo isso é absolutamente democrático. Se eu não concordo com o encaminhamento, eu posso ter o direito a renunciar, ou não é um direito meu ou de qualquer um membro.
E isso não foi feito através da Assembleia por uma razão muito simples, porque alguns dentro do governo estavam usando o governo na disputa externa de um partido, e particularmente o partido que elegeu o governador. Isso não é justo e não é correto. Não é correto ficar ameaçando companheiros, não é correto ficar ameaçando prefeitos, não é correto isso, de tirar cargos, de não mandar recursos, né, de desfazer as coisas que estavam acontecendo, não é correto. Então, isso não podia ser feito através de assembleias, de discussão, porque você sabe que essa parte da imprensa que eu falei faria um papel, né, que não é um papel muito limpo, de destruir tudo isso e deturpar, como tentaram fazer posteriormente. Então essa é a verdade. E por que aconteceu isso? Porque o PSB estava ficando acomodado. O PSB, enquanto partido, já tinha deixado de muito tempo de se autorrenovar. O PSB, no nosso governo, como o governo tinha um protagonismo político, como o governo assumiu as grandes lutas, principalmente democráticas no país, é reconhecido isso em qualquer parte do país, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, que a Paraíba passou a ter uma posição muito importante politicamente falando, né? Como o governo tinha essa condição, essa postura, o partido ia adiante, então o partido também aparecia. Agora, não é esse o entendimento, me parece, a estratégia, enfim, é um direito do governador João Azevedo de ter a postura que ele acha que deve ter. Então, o governo perdeu esse protagonismo. E ao perder esse protagonismo, deixou evidente a paralisia do partido, do PSB, que precisa se renovar, que precisa mais do que nunca retomar a sua vivência, reativar os seus espaços, porque nós temos uma eleição adiante e é preciso preparar o partido para essa eleição. Então, é um ato de dentro do partido que foi feito e que é um ato extremamente lúcido e democrático. Portanto, essa coisa está superada, não tem mais discussão sobre isso. E alguns poucos que querem tocar fogo nisso, querem tocar porque tem alguns interesses pessoais deles em jogo. Apenas isso. Ricardo Coutinho, boa tarde. É José Dias Neto. Seja bem-vindo ao Sertão da Paraíba e a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Quando acompanhava atentamente as suas declarações, e a minha pergunta é justamente ainda em cima do que o companheiro J. França colocava agora há pouco, o senhor cita de que existem pessoas que estão tocando fogo, incentivando essa crise no Partido Socialista Brasileiro. E eu pergunto, Ricardo Coutinho, o senhor se sente traído porque a maioria das pessoas que, de certa forma, estão incentivando essa crise no partido foram pessoas que participaram do governo de Ricardo Coutinho, muitos até pelos 8 anos. O senhor se sente traído por essas pessoas, como o senhor também tem recebido o fogo amigo, até mesmo de dentro de aliados do Partido Socialista Brasileiro? Eu tenho recebido, na verdade, muitas mensagens de apoio, né? Companheiros que se dispõem a trabalhar, a conduzir o partido, muitos deles, prefeitos que estão entrando no PSB, nós vamos fazer uma solenidade nos próximos dias, prefeitos que estão entrando no PSB. O que eu tenho visto é exatamente isso. Esse tipo de gente que me acusa, eu sei por que me acusam, eu sei, e para mim é uma honra ser acusado. Me acusam porque eu não compactuo com a velha política. Eu posso até conviver, eu posso até fazer isso ou aquilo, porém o caminho daquilo que eu represento sempre foi o mesmo. Observe que as minhas ideias de vereador, de prefeito, são as mesmas de quando eu exerci o poder do Estado, o governo. Então eu tenho uma linha, né? E tem gente que se aproximou por alguma circunstância nessa caminhada, eu sabia que não concordava com essa linha, em que em algum momento iriam expressar isso, né? Então, essas pessoas que tocam fogo, elas precisam ser naturalmente identificadas pelo governador para saber o que é que o governador quer fazer, se quer ser cercado por esse tipo de gente que não pensa no projeto, não pensa no bem comum,
não pensa no governo enquanto instrumento democrático de repartição das riquezas, de intervenção e de investimentos sociais, ou se vai calar diante disso e, repito, virar refém. Porque tem muita gente aí que anda, como se diz no popular, tocando fogo nas coisas, mas que fazem isso porque sabem que eu sou esse empecilho. Então essas pessoas são apenas aquilo que são. É assim que é a vida, né? Eu não tenho muito... Eu apenas digo que todas essas que estão falando de mim se aproveitaram da minha pessoa e do meu governo para chegar onde chegaram. Governador Ricardo Coutinho, inclusive as pessoas que estão nos acompanhando, se eu recebo o abraço de Rivelino Martins, do deputado Jeová Vieira Campos, que está também nos acompanhando nesse momento. Meu companheiro Rivelino, eu acabei de falar com ele há pouco tempo, bacana. Pois bem, Chico Mendes, prefeito da cidade de São José de Piranhas, também, que está ali abraçando também nesse momento. Gervásio Gomes, a cidade de Bernardino Batista, que também está lhe abraçando, estão lhe acompanhando nesse momento, nessa sua entrevista, o Ricardo Coutinho, que está na capital, João Pessoa, está por telefone com a gente. Aproveitando ainda, governador, nesse contexto, o senhor conseguiu um feito que não era conseguido há muitos anos. O nome que o senhor apoiou para sucedê-lo, João Azevedo, venceu as eleições no primeiro turno das eleições de 2018. O senhor apostou em um nome que era da sua extrema confiança, João Azevedo, que sempre lhe acompanhou, e também apostou em um nome técnico, um nome que não vinha tradicionalmente da política, apostou em um nome técnico e a maioria da população da Paraíba acreditou nesse projeto. E agora, governador, depois de eleito, depois de assumir o comando do governo do estado da Paraíba, nós vemos essa cisão, que já é pública, entre Ricardo Coutinho e João Azevedo. Ninguém duvida de que João está hoje governador devido ter tido o seu apoio, a sua indicação. O que é que o povo da Paraíba pode pensar, Ricardo, depois de uma eleição exitosa, em primeiro ano de governo, havendo uma cisão como essa? O que é que o senhor tem a dizer ao povo da Paraíba? E aí eu complemento, Ricardo, nessa questão, o que o povo aqui do Sertão mais fala, dá para resolver essa problemática e tudo voltar à normalidade? Olha só, eu acho que o único problema que eu gostaria de ter, a única questão que eu gostaria de ter uma resposta, é porque que eu, um companheiro de luta, sei da minha contribuição para o crescimento do partido, sei da minha contribuição para governar o estado nesses 8 anos, sei da minha contribuição para eleger o governador em primeiro turno, por que eu não tenho qualidade para dirigir o partido? E não vale dizer que é porque houve uma renúncia. Houve uma renúncia sim, e daí? Mas por que eu não posso dirigir o partido? Né? Por quê? Se eu também tenho a consciência, e conversava isso com o Rivelino Martins, que da minha contribuição para esse partido ser o maior partido hoje da Paraíba. Então, por que algumas pessoas, e são poucas, não querem que eu presida o partido nessa reestruturação, nessa renovação? O que é que está por trás disso? Pode dizer que eu não tenho qualquer problema em ouvir e me posicionar. Agora, acho que é uma mesquinharia muito grande, sabe? Alguém tem uma postura dessa de não reconhecer o meu esforço, né, para com essas pessoas, inclusive, né, para com nas eleições, na condução do Estado, na defesa do Estado. Eu acho que é preciso ter muito cuidado com as posturas, porque a população vai cobrar. Agora, João Azevedo é filiado ao partido. Eu nunca ouvi dizer da boca dele que ele sairia, a não ser da boca dos incendiários, né? Merece nosso respeito. E eu, para fazer com que o governo continue na linha que a população votou, que é no espaço democrático, no campo democrático popular, produzindo os investimentos que a Paraíba precisa, fazendo parcerias com os prefeitos, como nós fizemos enquanto governador. Ou seja, a população votou nisso, e para que o governo atinja isso, eu estou e estarei sempre à disposição, e agora como presidente do partido, para ajudar nessa caminhada, né? Para fazer com que as coisas aconteçam, para combater a velha política.
O governador, o senhor esperava que essas declarações da Adelino Galdino, diz que vai deixar o partido porque não aceita o que está acontecendo? Inclusive recomendando que João saia do PSB? Eu confesso a você que eu nunca vi Adriano em nenhuma reunião do partido. Né? Então tem gente falando com tanta propriedade sobre o partido que eu fico arrepiado ao ouvir, porque ou eu estou com uma crise de memória e não lembro, ou então realmente essas pessoas eram meio que fantasmas ali por dentro, não é, das reuniões e ninguém via. Ou seja, tem gente falando em partido como se fossem construtores do partido. Eu vejo muita gente falando que só aparecia em época de convenção, que aí é a festa do candidato, né? Aí na convenção é óbvio, todo mundo vai. Agora na construção do partido, eu nunca vi. Então, sinceramente, eu acho que é hora de baixar a bola. Baixar a bola. Ninguém está lidando aqui com nenhum Zé Mané, não. Está lidando com um companheiro que sabe de algumas coisas, sabe das coisas da caminhada da política, né? Porque eu tenho orgulho do trabalho que eu comandei dentro desse Estado. Esse Estado é o que é hoje em função da determinação e da coragem. Que nós definimos ao longo desses 8 anos. E digo uma coisa, vou lutar muito para que não haja qualquer deturpação, para que esse Estado não seja apropriado devidamente pela velha política. Vou lutar muito e sempre lutarei. É assim, eu não preciso de cargos, né? Não quero cargo nenhum. Eu simplesmente quero que um caminho que foi definido, para o qual eu fiz um sacrifício que era não disputar as eleições para o Senado, né? Eu quero que esse caminho seja preservado. É um direito meu. Se alguém não quer preservar, paciência, né? Aí sim, nós haveremos de nos tornarmos adversários. Mas não é isso que eu vejo e espero que João Azevedo, governador João Azevedo, cada vez mais esteja consciente dessa situação, não se deixe envolver por alguns que estão ao seu redor destruindo tudo, destruindo o que foi construído, e são poucos, repito, mas estão lá. Ricardo. Outros que estão dentro da Assembleia, eu espero que ele não se envolva com isso e definitivamente afaste essas pessoas e possa naturalmente retomar o caminho que foi o caminho que o povo votou. O povo votou pela continuidade, foi isso que o povo votou. O povo não votou, numa eleição e fulano, ciclano, votou pela continuidade, votou no projeto. Ricardo, ainda é José Dias Neto. E eu gostaria de saber, o senhor já falou pessoalmente com João Azevedo sobre essa questão? Já se reuniu com João Azevedo? Ou quando foi a última reunião de Ricardo e João, pessoalmente? Ou até mesmo uma conversa por telefone? Não, a última reunião que nós tivemos, que eu fui chamado, porque governador você não chama, né? Você é chamado. Então eu não posso chamar João Azevedo para uma reunião porque ele é o governador. Cabe a ele, de acordo com a sua disponibilidade ou de acordo com a sua vontade, chamar alguém ou não. Mas o senhor quando trabalhava com ele, eu vou trazer aqui o que as pessoas que estavam no governo diziam. João e Ricardo são como irmãos. Eu estou dizendo que eu escutava muito, ainda principalmente quando eu ia para João Pessoa. Mas só essa irmandade acabou? Não creio. Só que eu, José Dias, eu tenho uma forma de agir muito diferente, inclusive como governador. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Eu não gostava muito de corte, né? Daquela turma que vivia incensando. Eu não gostava muito disso. Eu preferia chegar ali. Peterson sabe disso. Sabe? Eu quero entrevista para vir aqui. Vamos aqui fazer entrevista. Não tinha muito porém aí nessa caminhada. Cada uma pessoa de um jeito. Eu não posso impor um estilo ou uma forma a quem quer que seja. Nem, naturalmente, ao governador João. Da última vez que ele me chamou no gabinete, uns dias antes da plenária do Orçamento Democrático de João Pessoa, portanto já tem um bom tempo, e todas as vezes que ele me chamou eu fui, porque assim deve ser, e todas as vezes que ele me pediu para fazer alguma coisa no sentido de ajudar o governo, eu fiz, né? Todas as vezes. E
naquela oportunidade eu já dizia a ele, olha, tem gente que está ressuscitando a velha política, tem gente que está feudalizando o Estado, tem gente que está dividindo o Estado como se no Estado só existissem deputados, e não é assim, existem outras lideranças, existem outros companheiros, existem vereadores, existem militantes, que é preciso criar um espaço para que todos participem. Não se pode dividir o Estado como se fosse capitania hereditária. E o então chefe, então secretário-chefe de governo, eu me refiro a Nonato Bandeira, estava fazendo isso, fez isso. E é por isso que hoje você tem na Assembleia uma situação muito dramática para o governo. Uma Assembleia que nós elegemos 22 deputados. Se você juntar a oposição com o grupo que diz que não é nem situação nem oposição, que está ali no meio, se você juntar os dois, tem uma maioria perigosíssima contra o governo. Então é preciso ter cuidado com essas coisas. Eu alertei e eu disse que isso daria mal. Eu fiz essas considerações. Depois disso, eu não fui mais chamado. Eu acho que a agenda mesmo de um governador é muito intensa, eu compreendo isso. E sempre disse que estou à disposição do governador, porque é o meu dever, é a minha obrigação agir dessa forma. Então, não tem algo que me consta, não tem nada de rompimento. Eu sou o presidente do partido, porque a Executiva Nacional confiou a mim essa tarefa, irei exercê-la, irei renovar o partido e irei lutar para que o governo cada vez mais siga o caminho, que foi o caminho que o povo da Paraíba decidiu. O povo da Paraíba decidiu por um governo que tivesse a política como eixo central, como tinha, e tivesse os investimentos. É isso, é simples essa história. E dentro desse processo, eu tenho a obrigação de ajudar o governo nessa caminhada. Agora, eu também tenho uma outra obrigação, que é alertar o governo para situações incômodas que estão existindo de gente que pensa muito mais no poder do que no projeto. Estamos conversando com o ex-governador Ricardo Coutinho, um programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão e as demais emissoras que nos acompanham nesse momento na cidade de Triunfo, na cidade de Poço Dantas, em Uiraúna, na cidade de Souza e aqui na cidade de Cajazeiras. Ex-governador Ricardo Coutinho, mais uma vez a pergunta de J. França. O senhor, em outra oportunidade, o senhor falou que, em uma entrevista à Rádio do Cariri, de que o partido estaria perdendo gordura, mas iria ganhar musculatura. E agora há pouco o senhor falou que não necessitava de poder, ou seja, de estar no poder para que isso acontecesse. Como é que o senhor deverá evitar uma espécie de debandada existente, já que alguns prefeitos assinaram já a carta do governador João Azevedo, inclusive incluindo os prefeitos de São José de Piranhas, Chico Mendes, que é do PSB, e também Fábio Tairone, que é do PSB da cidade de Souza. O senhor já chegou a conversar com esses prefeitos, inclusive outros da região, não só de Cajazeiras, mas de outras regiões do estado? Não, eu não conversei pessoalmente, tinha apenas da parte de Tairone, que eu conversei na época, o compromisso de assinar também a renúncia. Depois eu soube que ele foi bastante pressionado, ou seja, era o Estado se interferindo numa disputa de um partido. Isso eu nunca fiz, mas algumas pessoas, e eu espero acreditar que o governador João Azevedo não saiba disso, e ao não saber, eu espero que ele tome as providências contra quem estava ali usando o governo, usando o Estado, numa disputa interna partidária, que não é admissível, e ele sabe muito bem quem fez isso, ele vai saber naturalmente quem fez isso, mas o que eu acho é que a eleição no Brasil cada vez mais se decide no voto. E determinados apoios são importantes, sim. Eu creio que uma eleição daqui a pouco, a um ano que vem, é um processo que é preciso ter uma articulação política importante. Eu acho que isso eu e o PSB podem fazer. Tem condições de fazer mais do que qualquer um na política paraibana. Então nós vamos apoiar aqueles que estejam conosco, aqueles que não estejam, paciência, nós vamos apoiar outros. É assim que é a vida, dialeticamente falando. Quem não esteja conosco, quem não queira estar, paciência, outros estarão. E se o PSB perde alguém, vai ganhar outros. A dialética da vida é essa. Ninguém se iluda, não
sabe? E vai ganhar nessa coisa sabe, buscar perder gordura, assim. Tem um médico amigo meu que diz, rapaz, você tem que perder gordura e ganhar massa magra, que é músculo. Pronto, tem determinadas gorduras, né, por aí, e muitas que estão falando insistentemente, né, que estão se colocando como se fossem os maiores defensores do partido, e ninguém nunca via no partido. Então, essa situação, quem quiser sair, vai sair. E quem quiser continuar, terá de mim o maior respeito, o maior companheirismo, porque se tem uma coisa que todos sabem, é que eu sei ser companheiro. Eu não abandono ninguém. Se for para tomar sopa, eu vou tomar sopa. Se for para comer massa, eu vou comer massa. Se for para não comer nada, eu vou comer nada. Eu sou dessa forma. Eu não abandono companheiros no meio de uma caminhada, né? E essa solidariedade minha, essa disposição e esse compromisso, aqueles que estiverem no PSB e ao nosso lado, sempre terão, né? Eu não tenho a menor dúvida do respeito que eu tenho, inclusive a muita gente, da região, e eu faço essa fala aos prefeitos mesmo. Eu tenho vários exemplos de administrações importantíssimas, né, e de realizações muito fortes que o meu governo conseguiu fazer, né, com recursos próprios, né. Daqui a pouco chega água em Carrapateira, é um sonho que eu sonhei junto com o povo lá e decidi fazer, né, e já era para estar pronto. O que já era para estar pronto assim em fevereiro, março, mas houve uma paralisação, tal, aí se retomou depois, mas aquilo é uma conquista do nosso governo. Quando eu vejo Gervásio Gomes, meu querido companheiro aí que deve estar ouvindo, com aquela estrada, com a recomposição da adutora e com o excelente trabalho que ele fez aí nas mais diversas áreas, eu fico acreditando na política. Então, é isso que eu digo. Todos os companheiros que respeitam o partido e que me respeitam terão o retorno máximo possível do mesmo respeito, do mesmo envolvimento e da mesma luta para que a gente possa ganhar as eleições no próximo ano, e vamos ganhá-la, não tem a menor dúvida disso. São os prefeitos aqui do sertão da Paraíba: Fábio Tairone de Souza, Chico Mendes de São José de Piranhas, Gervásio Gomes e Bernardino Batista, Ricardo, que é da cidade de Princesa Isabel, fica naquela região de Patos, naquela região ali de Tavares, que inclusive nos recebe o sinal também, Chico Pereira, que é de Bonito Santa Fé, e Alan Seixas de Cachoeira dos Índios. Esses prefeitos, o senhor também vai se reunir com esses prefeitos? O senhor já tem uma agenda aqui para o sertão, governador? Eu estou preparando, pedi para uns companheiros prepararem, inclusive, uma espécie de curso sobre mídias sociais, sobre financiamento, sobre uma série de coisas, porque eu quero regionalmente reunir os companheiros que são prefeitos, reunir outros que são candidatos, onde a gente não tem a prefeitura, fazer uma discussão política pela manhã e à tarde desenvolver esse curso para vereadores, para organizadores de campanha, enfim, movimentar o partido, porque o que eu estou dizendo, ninguém pode negar, o partido estava adormecido, o partido não fazia uma reunião, amigo. Não é brincadeira, e desde janeiro eu vinha dizendo ao ex-presidente que ele se ocupasse disso, que era importante, porque nós temos uma eleição que vai ser muito difícil, é uma eleição que ninguém sabe como vai ser financiamento, uma eleição que você não vai ter mais coligação na proporcional. Então é preciso que o partido se estabeleça com isso. É pensamento do senhor que o partido tenha candidatura própria, principalmente nas principais cidades? Onde possa ter, né? Porque nós também vamos ter uma política de colaboração com os aliados, né? Com aqueles que... Então, nós não queremos simplesmente lançar candidato por lançar. Se tiver algum companheiro de um partido aliado que possa ter uma condição melhor, é claro que nós apoiaríamos, não há nenhum problema em relação a isso. Mas como qualquer partido, quando a gente puder ter uma candidatura viável, nós teremos e, repito, contando com o nosso apoio no máximo, né, que a gente possa dar. Ricardo, Jota, aproveitando ainda a participação do ex-governador Ricardo Coutinho, eu não poderia deixar de fazer essa indagação. Nós temos acompanhado também, desde que o senhor deixou
o governo do estado da Paraíba, nós temos visto que a Operação Calvário, ela tem trazido algumas páginas também, principalmente recentemente. A mais recente é a divulgação de trechos da delação premiada de Livânia Farias, que inclusive cita pessoas ligadas à sua gestão, Ricardo Coutinho. Como o senhor tem visto a Operação Calvário na Paraíba e, inclusive, a disseminação através de todo o estado de pontos negativos que possivelmente envolvem a sua gestão? E, inclusive, a oposição planta de que o senhor estaria diretamente envolvido. Olha só, eu não tenho que comentar a operação nenhuma, porque a operação de investigação faz parte da essência de criação do Ministério Público. Então, eu acho que o Ministério Público tem que investigar, né? Evidentemente que o Brasil se transformou em algo extremamente delicado para uma coisa chamada Estado de Direito. O que fizeram com o presidente Lula hoje está aí, né? Hoje, com esses vazamentos que a Vaza Jato nos proporcionou, a gente percebeu que foi uma grande armadilha. Queriam uma pessoa, criaram mentiras contra aquela pessoa, condenaram aquela pessoa, né? E os meios de comunicação foram os grandes propagadores daquilo, do crime contra a democracia que o Brasil sofreu. Então é preciso ter muito cuidado, eu não comento trechos. No dia que eu souber da delação inteira, né, e aí me perguntarem sobre se é verdade ou não, porque não é simples assim, não é alguém falar por si só isso é verdade. Porque se fosse assim, 70% das delações da Odebrecht não tinham sido jogadas na lata do lixo, porque não serviam para nada, eram mentiras, eram coisas que não tinham compatibilidade. Eu não tenho... Olha, eu me orgulho de ter governado esse estado. E eu digo mais a qualquer um paraibano, eu faço um desafio. Digo um governo onde o dinheiro do povo apareceu mais do que no meu governo. Não tem um. Não existe um governo que o dinheiro do povo tenha aparecido mais do que no meu governo. E por que apareceu? Porque nós cuidamos do dinheiro, sabe, defendendo o dinheiro, e evidentemente que é impossível você saber o que acontece no estado como um todo, não só na Paraíba, mas como em qualquer estado. Agora, aquilo que era possível defender, você percebe claramente pelas obras inúmeras, pela melhoria na saúde, pela melhoria na educação, pelas estradas, pela adutora. Ou seja, é indiscutível que o dinheiro do povo foi bem administrado, né? Agora, se algum prestador de serviço deu dinheiro para alguém, né, só a parte que me toca é se tirou esse dinheiro do Estado. É só isso que me toca. E repito, aquilo que o Trauma recebia, a OAS que administrava o Trauma recebia, não é nada de acima daquilo que ela fazia. Ou seja, os 12 milhões que se pagavam eram recursos dentro de uma normalidade de um hospital que eu peguei com 148 leitos e deixei com 331 leitos, mais do que o dobro. Compreendeu? Então, 12 milhões de reais é o que nós gastamos no Trauma de Campinas, que não é OAS. Por aí você vê toda a condição de zelo com dinheiro público, né? Eu não tenho qualquer problema com investigação, nem com mentiras que levantem contra mim, nem com mentiras, porque evidentemente alguém pode levantar a mentira, mas quando essa mentira não for provada, porque não será provada, será a minha vez de processar que porventura tenha levantado mentiras contra mim. É assim que é a vida. Só para te concluir aqui a última pergunta de J. França. Ricardo, ainda sobre a questão do PSB e a nossa última indagação, com a renúncia dos 4 membros da comissão executiva, e o senhor, como membro, deverá substituí-los. Já existem esses nomes para substituir esses 4 membros? Existirá no momento que, porventura, alguém realmente renuncie. Se não renunciar, aí, porque oficialmente eu só posso falar quando entrarem no partido, lá na esfera nacional, com o pedido de renúncia do cargo para o qual foram nomeados. Ricardo, o senhor está disposto, como presidente da comissão provisória do partido aqui na Paraíba, de abrir o diálogo com o governador João Azevedo? Deixar de lado as pessoas que estão tocando fogo e chamar João Azevedo para uma conversa? Olha, eu enquanto diálogo, eu tenho uma obrigação de dialogar, particularmente com o governador que pertence ao partido.
Então, não é nem assim, se eu estou disposto, eu tenho obrigações institucionais em relação a isso. Não é? Então, essa é uma coisa. Agora, ninguém chama governador. Né? As pessoas são chamadas pelo governador. Essa é a liturgia do cargo, amigo. Eu era assim, um pouco diferente, mas eu tenho que observar essa liturgia. Se eu for chamado pelo governador, estarei disposto a dialogar sobre tudo, sempre naquilo que eu estou dizendo publicamente. Eu não quero nada do governo, eu não quero benesse nenhuma de governo, nem do nosso, que nós elegemos. Né? Eu quero apenas que a gente caminhe no caminho que foi o caminho sonhado e reconhecido pela Paraíba, né? Na política, no desenvolvimento, no investimento, nas políticas públicas que nós criamos, apenas nisso. E que, né, o governo se vacine contra os aproveitadores, se vacine contra a velha política, né? Use a velha política onde ela puder ser usada, use as pessoas da velha política, porém, sabendo que se for para atrasar o processo, o procedimento, o projeto, a velha política não pode servir. Né? Então é isso, eu tenho disposição total e também respeito por João Azevedo, porque eu não tenho nada concretamente que me faça perder o respeito. Ricardo, para a gente concluir essa entrevista, o senhor dizia agora há pouco de que pessoas que assinaram aquela lista foram pressionadas por pessoas ligadas ao governo do estado da Paraíba. Ouvendo, Ricardo, o distanciamento, a cisão entre Ricardo e João Azevedo, o senhor tem consciência de que muitos companheiros que estiveram ao seu lado durante o seu governo estarão de campo oposto, no lado oposto, ao lado de João Azevedo e não de Ricardo Coutinho? Agora tem que perguntar onde é que o povo estará, amigo. É simples essa coisa. A política não é tão geométrica, aliás, não é tão aritmética como alguns pensam. Não é simplesmente... eu fui eleito deputado mais votado da Paraíba, para você ter ideia, eu não tinha um prefeito. Cida Ramos foi eleita agora deputada mais votada da Paraíba, não tinha um prefeito apoiando. Ou seja, isso não é uma coisa por si só, isso não é algo que defina tudo. Por outro lado também, eu tenho recebido tanta mensagem de apoio, sabe, dizer, olha, eu estou aqui dentro, muitas vezes eu não posso falar, mas numa hora certa a gente fala. Olha, é muita mensagem, né? Não se iluda, não. As pessoas sabem o que está acontecendo, não é? Então, se alguém, porventura, não puder ou não quiser, é uma definição, uma escolha bastante pessoal. Né? Eu vou ficar com aqueles que queiram continuar ao nosso lado, continuar ao lado do partido, o partido que construiu esse novo Estado, do partido que revolucionou a política, do partido que teve coragem de mudar as coisas aqui dentro. E vamos fazer esse debate com as pessoas, né? Porque qual é o motivo? O que é que mudou para alguém sair do partido? Concretamente, o que é que mudou? Não é? Nada. Alguém vai dizer, olha, você vai sair de um partido, por quê? Se a lógica é exatamente a inversa. O governo depende do outro, mas também o apoio político também é necessário. Prefeituras apoiam o governo e o governo depende do apoio. Não é assim? Então eu não vejo esse alarme todo. E agora, cabe a cada um. O que eu estou dizendo a vocês, amiga, é que a águia é um bicho muito danado. A águia chega com 70 anos, ela sabe que se ela não se isolar, arrancar todas as suas penas, arrancar as suas garras, para que as novas penas e as novas garras possam nascer, ela não vive mais 3 anos. Ao arrancar e ao nascer as novas, ela vai viver mais 70 anos. Compreendeu? Então tem muita mudança que é dolorosa, mas ela será feita porque lá na frente, né, quando a roda girar, a gente vai perceber aqueles que porventura tenham razão ou não. É simples assim. O que eu não posso é ficar calado diante de coisas que eu vejo que podem trazer um prejuízo grande para a Paraíba. Essa é a minha missão. Né? Repito, não estou atrás de cargo nenhum, não preciso disso e nem faço política dessa forma. Estou atrás, sim, de preservar uma conquista da Paraíba, que foi um caminho construído por nós. E o povo votou nesse caminho.
O povo votou para que a Paraíba continuasse nessa caminhada, sendo altiva, né, dando as respostas necessárias contra os abusos de poderes maiores, particularmente do Poder Federal, como nós demos em determinados momentos anteriormente, né, e ao mesmo tempo preservando as políticas públicas que foram realizadas aqui dentro do nosso estado. Ricardo Vieira Coutinho, ex-governador da Paraíba, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda para conversar com os sertanejos, para conversar com os ouvintes das emissoras de rádios compostas por essas emissoras e também a todos que estão nos assistindo pela TV Diário do Sertão. Aquele abraço fraterno. Abraço, Peterson. Muito obrigado. Eu tenho uma admiração muito grande, você sabe disso, por você, já lhe disse isso pessoalmente, né, e por esse empreendedorismo que vocês fazem aí no Alto Sertão, né. Minha palavra final é que as pessoas têm muita a labareda alta, é porque tem gente insuflando, né? Identifiquem esses insufladores, percebam que são poucos, percebam que os objetivos deles não são os objetivos coletivos da população, são objetivos pessoais. Então, é preciso fazer isso, preservar um grande instrumento da democracia, que é um partido, e um partido que mudou a história desse Estado, que é o PSB, né, e fazer com que o Estado continue a avançar. Qualquer partido pode ter disputa internamente, não tem nenhum problema nisso, isso faz parte da democracia. O que não pode é alguém achar que vai decidir se vai para um partido ou não, de acordo com pressões de quem quer que seja. Isso eu nunca fiz enquanto governador e nem acho que deva ser feito, né? E, repito, né, não há qualquer predisposição em relação ao governador João. Ele é filiado ao partido, no dia que ele quiser conversar, vai ter aqui uma pessoa, um companheiro, né, com capacidade de ouvir, mas também com coragem para dizer. Portanto, isso é assim que as coisas andam, é assim que as coisas acontecem. Muito obrigado, um beijo grande no coração sertanejo desse povo maravilhoso.